Oi, hoje eu finalmente sentei aqui para contar para vocês sobre a compra do nosso carro, né? Para quem acompanhou aí toda a saga aqui no canal e lá no Instagram, a gente tinha um carrinho usado um pouco mais velho, já meio podreco, que eu até já fiz um vídeo aqui contando, né, sobre como foi a compra e tal, lá atrás, um ano e pouco atrás. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser saber essa primeira experiência de compra de carro usado que a gente teve. E daí agora, quando esse nosso carro quebrou, infelizmente, ele literalmente morreu do nada, e a gente descobriu que era a transmissão do carro, que pra quem não sabe, costuma ser algo bem caro mesmo de se consertar. E pro nosso carrinho específico, essa peça nova seria mais cara do que o valor do carro, mais caro do que a gente pagou pelo carro quando a gente comprou. Então, infelizmente, né, não valia a pena tentar consertar e o nosso carro foi direto para um ferro velho. E daí, quando a gente resolveu, né, comprar aí um novo carro, a gente sabia que ainda não era hora de fazer um financiamento, de comprar um carro zero e tal. E daí a gente decidiu que a gente compraria outro carro usado, mas dessa vez, né, depois da experiência que a gente já teve antes, a gente queria garantir que seria um carro usado, mais checado, né, com tudo em dia, tendo certeza que ele não tá com nenhum problema escondido, né, que a gente descobriria depois. A gente queria um carro usado, porém um carro mais novo, né, que não fosse aí tão velho. E a gente também, nesse momento, já tinha um pouquinho mais de dinheiro pra gastar, né. O primeiro carro que a gente comprou foi no susto, né, a gente precisava de algo rápido e daí a gente queria qualquer coisa baratinha e tal, e não pensou muito, né, em tudo isso que eu vou falar pra vocês agora. Dessa vez a gente realmente falou, não, calma, a gente tem um pouco mais de dinheiro para gastar, a gente quer garantir que vai ser uma boa compra, né, algo que vai valer a pena, que a gente não vai se arrepender, a gente quer um carro que vai durar aí, né, mais do que um ano, que foi o que o outro durou. Então, nesse processo, a gente aprendeu aí algumas coisinhas, né, algumas coisas para ficar ligado quando você for comprar um carro usado aqui no Canadá. Então, são essas dicas, né, essas coisas que eu quero compartilhar com vocês, para vocês também saberem, pensarem sobre isso, né, ficarem ligados nisso quando vocês forem comprar o carro de vocês. E depois eu vou contar também exatamente quanto custou tudo, né, quanto a gente pagou no carro, como foram as taxas, garantia, etc, do carrinho que a gente escolheu. Bom, primeiro de tudo, é muito fácil achar e comprar um carro usado aqui no Canadá, tá? É muito fácil. Então, assim, tem esses sites, tipo Craigslist da vida, que você acha lá milhões de pessoas vendendo seus carros, várias opções muito baratas, e aí já começa, né, a primeira luzinha vermelha. Se tá muito bom pra ser verdade, tem alguma bucha aí. Essa foi a primeira coisa que a gente começou a perceber, né? Quando a gente falou, ah, tá bom, qual é o nosso orçamento, quanto a gente quer gastar? A gente falou, ah, vamos tentar comprar algo em torno de 5, 7, no máximo aí $8.000. Pensando nesse valor, muito rapidamente, enquanto a gente pesquisava, a gente conseguia ver os modelos, os tipos de carro, né, de que ano seria esse carro, quantos quilômetros rodados, que ficava aí no meio, né, desse valor que a gente estava procurando. E do nada aparecia lá uns carros assim, incríveis, tipo, muito mais novos, ou assim, SUVs super grandes, carrão bonitão, por esse mesmo preço, ou às vezes até por menos, e daí a gente ficava, nossa. A primeira reação é sempre aquela assim, uau, olha esse carro aqui é incrível e ele tá dentro do nosso orçamento. Acreditem, eu tive essa reação assim várias vezes por dia, quando eu achava esses achados. Só que daí, gente, algo de errado não está certo, né? Então, assim, não saia achando que você é a pessoa mais sortuda do mundo, que você achou, nossa, um carro incrível por super barato. Com certeza, alguma coisa tem nesse carro, e isso a gente foi aprendendo, né, com as perguntas que você tem que fazer, né, para as pessoas quando você for comprar um carro. Duas coisas principais que a gente aprendeu, né, pensando pelo menos aqui na região de Vancouver. A primeira coisa é um negócio que chama Carfax aqui, que é tipo um relatório sobre tudo que já aconteceu com esse carro. Muita gente, quando vai vender o carro, ou principalmente assim, lojas e concessionárias, quando vão vender um carro, pedem, né, pegam esse relatório Carfax e ele está disponível para você, comprador, olhar. E daí nesse relatório fala de tudo, se o carro já foi batido, quantas vezes trocou de dono, quando foram as últimas revisões e tal. A primeira coisa, né, assim, para ficar ligado, é que as pessoas que estão vendendo os carros muitas vezes falam, tipo, não, eu não tenho Carfax, eu não consigo te dar isso, e assim, tipo, não, eu não vou pedir, sabe? Porque você pode também falar, tipo, ah, você poderia pegar, né, fazer esse relatório, e daí eu quero esperar esse relatório, né, para eu comprar o carro ou não, e várias vezes as pessoas falam, tipo assim, não, eu não tenho relatório e eu não vou fazer o relatório. E daí assim,
obviamente, né, alguma coisa essa pessoa está querendo esconder. Então, o Carfax é a primeira coisa para você ficar ligado. Vários dos carros já falam, né, na descrição ali desses posts de venda e tal, falando que tem o Carfax disponível, que você pode olhar, né, esse relatório quando você for ver o carro. Então, isso é um bom sinal. E nesse relatório você vai descobrir, como eu falei, tudo, né? Os acidentes, as reformas do carro, se o seguro já cobriu alguma coisa, quando foi a última troca de óleo, enfim, tudo tem nesse relatório, então fiquem ligados. É sempre importante olhar esse relatório e entender aí, né, tudo que já aconteceu com esse carro antes de comprar. E a segunda coisa que acho que é a mais importante de todas é qual é o status desse carro e principalmente se ele é um rebuild. Isso quer dizer que esse carro já passou por alguma coisa muito grave, tipo um acidente que realmente assim estraçalhou o carro e ele foi reconstruído, né? Seria esse rebuild. Isso é sempre um péssimo sinal para quem entende de carro, vai entender. Eu não entendo de carro, o Matheus entende mais. E assim, a primeira vez que ele leu lá rebuild, ele já falou: "Não, nem pensar". Então, quem entende disso vai entender. Porque daí o carro pode estar com milhões de problemas, pode ter trocado várias peças importantes, talvez para peças usadas, né, e não novas, você nunca vai saber. Então, isso é muito importante. E, de novo, alguns vendedores, alguns posts e tal, deixam isso claro e colocam lá status do carro rebuild, mas muitas vezes eles não falam isso. E daí é a primeira coisa que você tem que perguntar, principalmente para esses carros que parecem bom demais para ser verdade, né, em quesito preço, modelo do carro e tal. Então, sempre pergunta, é um rebuild? E daí posso te dizer assim, pensando em Craigslist da vida, 90% das vezes a resposta vai ser sim. E daí, assim, corra, não compre um carro rebuild. Segundo Matheus, rebuild não quer dizer que o carro foi completamente estraçalhado, porque daí a parte de fora, por exemplo, do carro, eles iam achar que não vale a pena reconstruir, né? O rebuild é mais especificamente pensando em motor, então isso pode querer dizer que o carro já teve um problema muito sério de motor e esse motor foi trocado, e daí pode ter sido trocado por um ótimo, lindo motor novinho ou por um motor usado, né? E você muito provavelmente não vai saber esses detalhes. Então, tomem cuidado com isso. Tendo essas duas coisas principais em mente, a gente já sabia que a gente queria achar um carro usado, que nos desse esse relatório do Carfax pra gente ter certeza, né, do que já aconteceu com esse carro. E a gente queria um carro que talvez já até pudesse ter passado, né, por algum acidente ou outro, mas que não fosse rebuild. Então, esses eram, né, os nossos dois pré-requisitos. Além disso, o que a gente queria muito era que o carro fosse um pouco mais novo, né, apesar de usado, que ele fosse aí de 2013, 2014, 2015, porque o nosso antigo carro era de 2008, e daí a gente já achou que isso era muito velho, né? O carro infelizmente não durou. Pode não ser o caso, tá, de outros carros, tem carros mais velhos aí que duram muitos anos. Eu tenho amigos que têm carros 2007, 2008 e que tá super bem, tá rodando, mas enfim, né, a gente tava meio traumatizado. Então a gente falou, não, já que vamos comprar mais um carro, né, vamos garantir aí que ele é um pouquinho mais novo, e isso vai dar um pouquinho mais de tranquilidade pra gente. Além disso, assim, outras coisas que a gente tava procurando. A gente queria um carro ainda pequeno, né, tipo um hatch, mas também não um carro minúsculo, então assim, a gente não queria um Smart, um Cinquecento da vida, porque além de nós dois sermos bem grandes, né, a gente é bem alto e tal, a gente queria um carro que desse pra, por exemplo, se nossos pais viessem visitar, eles coubessem no carro, a gente queria ter um porta-mala que permitisse a gente fazer uma viagem, colocar uma mala. Então, assim, a gente queria um carro médio, mas também não queria ainda, tipo, um SUV, sabe? Um carro grandão, porque a gente queria gastar menos com gasolina, né? Então, só pra vocês entenderem, né? Teve gente aí na época que a gente tava procurando o carro que falou: nossa, mas por que tá demorando tanto pra vocês acharem um carro? E é por isso, porque dessa vez a gente realmente tava com várias coisinhas, né? Vários detalhes que a gente queria encontrar um carro que se encaixasse em tudo isso que a gente estava procurando. E daí, ao longo aí da nossa pesquisa, a gente chegou à conclusão que a gente queria comprar o carro de uma concessionária, a gente queria comprar o carro de uma loja mesmo. Por que isso? Além da gente confiar mais, né? Por exemplo, se você vai numa Ford, a Ford muito provavelmente não vai te vender um carro cagado, né? Um carro que eles sabem que tem problema, sabe? Tipo, vamos mentir pra eles aqui e vender esse carro pra gente fazer dinheiro. Não, porque não faz sentido pra empresa, né? Pega mal se depois eu falar, nossa, meses depois o carro quebrou, sendo que vocês me garantiram que tava tudo bem. Pega mal para a empresa.
Mas o que tem muito aqui, e é algo também a tomar cuidado, são dealerships de carro, né, e mecânicas, tal, bem pequenininhas, assim, tipo, com cara mesmo de cagada, sabe? A gente é do Brasil, a gente sabe, entendeu? Se você olhar o lugar e você falar, esse lugar aqui tá com uma cara que tem coisa errada acontecendo. É porque provavelmente tem. E o nosso primeiro carro a gente comprou de uma dealership, assim, bem zoada, de New Westminster. E eles falaram, a gente checou tudo, o carro tá ótimo, não, tá tudo certo. Só que é isso, não tinha o Carfax, né, pra comprovar que tava tudo certo, e a gente lá novinho no Canadá, né? Só acreditamos na palavra deles. Mas a gente queria então evitar esses dealerships meio fundo de quintal, assim, que a gente não sabe a procedência do carro, eles não dão muita informação e tal. E a gente queria ir para uma loja mesmo, uma concessionária com um nome, pra, né, ter mais uma tranquilidade aí de que, muito provavelmente, essas pessoas não iam ganhar nada enganando a gente, né? E que daí a gente ia poder ficar mais tranquilo e acreditar mais no que eles falassem pra gente sobre o carro. Queria até deixar indicado aqui o North Shore Car Mall, que é tipo um shopping de concessionárias de carro que fica em North Vancouver. Eu sei que também existe, acho que um em Richmond, tem mais alguns espalhados, talvez em Surrey tenha outro, mas a gente foi nesse de North Vancouver, que era um pouco mais perto aqui de casa, e assim, achei muito bom, tá? Se você tá procurando um carro, vale muito a pena você ir lá, porque são assim alguns quarteirões que tem todas as lojas juntinhas no mesmo lugar, sabe? Dá pra você ir marcando horário, conversando com as pessoas e meio que já sair de lá com uma visão, né, bem boa, assim, das possibilidades, de quanto você vai ter que gastar, do que tem disponível e tal. Lá a gente conversou, aliás, com o Thiago, que é da Hyundai, que é um brasileiro, já tem vídeo aqui dele com alguns outros, né, youtubers brasileiros e tal, por isso que a gente foi nele. E ele foi super legal, super atencioso, explicou várias coisas pra gente que a gente não sabia. Então, se você tem interesse em Hyundai, né, tipo, vão lá, conversem com o Thiago, ele é bem legal. E depois a gente conheceu o Leonardo, que também é outro brasileiro que trabalha há muitos anos na Kia, lá de North Vancouver também, e foi com ele que a gente acabou achando, né, e comprando aí o nosso carro. Então também aí super indico, tá, se vocês estão procurando por carro, passem lá na loja da Kia também e conversem com o Leonardo, também super atencioso, super legal, ajudou muito a gente. Bom, ok, achamos o nosso carro, que é um Ford Focus. A gente amou ele, é super confortável, 2014, novinho, muito bem cuidado. E tava no nosso preço, mais ou menos assim, um pouquinho a mais do que a gente queria gastar, mas ainda era possível. Então a gente ficou super feliz, falou, ok, vamos comprar o carro. Daí, o que você tem que pensar é como pagar por este carro, né? Como eu falei já no começo do vídeo, se você vai pegar um carro zero, vale muito a pena fazer o financiamento, porque dá pra você dar até zero de entrada, dá pra financiar, né, dependendo do carro, da loja e tal, por 0% de juros. Então, assim, maravilhoso, né? Você não paga juros nenhum e consegue dividir o carro em vários anos. Mas para carros usados, a situação é diferente. E daí muita gente também me perguntou: nossa, mas vocês não financiaram? Por que vocês não financiaram? É muito mais fácil. E, gente, a gente não financiou o nosso carro, a gente pagou ele à vista, assim, ó, tudo de uma vez. Por quê? Duas coisas, na verdade. A gente tem essa filosofia de vida, tá? De guardar dinheiro e tal, que a gente prefere guardar o dinheiro e daí conseguir comprar as coisas direto à vista, né? Sem criar dívidas, sem dividirem muitas vezes. É uma linha de pensamento, né? Que a gente segue no quesito dinheiro. Mas além disso, o financiamento de carro usado também é super possível, tá? Também dá pra você dividir aí por vários anos, dar um pouquinho de entrada e dividir em 5 anos o carro, mas com juros. E neste caso, pelo menos assim, tanto na Hyundai quanto na Kia, as opções que a gente viu para carro usado, ao nosso ver, né, para nós, era assim, absurdo pensar em pagar tudo isso de juros, que era uma questão assim de 6 ou 7% de juros. E daí, gente, se você para fazer essa conta, o valor total do carro fica assim, um absurdo, tipo o dobro, entendeu? Você meio que paga o dobro pelo carro. Claro, né, podendo dividir em várias vezes, e daí se você ainda não guardou tanto dinheiro, talvez seja a única forma, né, que você consiga comprar o carro, eu entendo, mas pra gente, graças a Deus, né, e por todo o nosso planejamento, a gente realmente só foi comprar o carro porque a gente tinha dinheiro guardado para comprar o carro. E daí a gente resolveu pagar à vista mesmo, porque a outra opção seria ter 6% de juros e acabar, né, pagando aí por muito tempo um carro que a gente nem sabe se a gente quer ficar tantos anos com este carro, né? Talvez a gente resolva vender ele daqui a 1, 2 anos e comprar outro, por exemplo, né? E a gente quer ter essa liberdade porque o carro é 100% nosso. E querendo ou não, ia acabar, né, botando aí, tipo, se você realmente fizer as contas,
em 4 anos, sei lá, de financiamento, a gente ia ter acabado gastando o dobro do que a gente gastou, né? O nosso carro custaria o dobro. E no nosso caso, que era um carro usado e tal, a gente sabe que o carro não vale esse valor. Então, assim, ele vale o valor que a gente pagou. Ok, foi justo, valeu a pena. Agora, se a gente pagasse quase o dobro disso em juros para um carro que nem é novo, sabe, que nem é zero, daí com certeza a gente estaria pagando muito mais no carro do que o carro vale. Então, não fez sentido pra gente. E fiquem ligados, porque como qualquer vendedor de qualquer coisa, os vendedores de carro também te vendem a ideia, né, de financiar como uma coisa muito maravilhosa. E é o que eu falei, né, já antes, assim, às vezes a nossa reação é tipo, nossa, isso é incrível. Daí assim, calma, respira, dá um passinho pra trás e presta atenção no que tá acontecendo. Porque quando a gente tava tendo essa conversa de financiar ou não, eles falam, por exemplo, imagina, olha só, esse carro, vocês podem dar 0 de entrada ou, sei lá, $2.000 de entrada e daí, olha aqui, por mês vai ficar um pagamento de $200. Olha só que incrível, vocês não gastam o dinheiro de vocês agora e daí vocês pagam só $200 por mês, olha que maravilha. E daí, realmente, você pensa, nossa, ótimo, né? Porque daí a gente não vai gastar o nosso dinheiro guardado, ele vai continuar rendendo, e daí, nossa, é só 200 por mês. Só que daí é a hora de falar, tá, calma, isso é o mensal, mas soma tudo aí, faz a conta de quanto vai ser o total, então, do carro, quanto a gente vai de fato pagar pelo carro. E daí, assim, vendedores relutantes, né, em fazer isso, porque eles querem te vender o financiamento, que é melhor para a loja, melhor para o banco, enfim. E é isso, você põe na ponta do lápis lá, você vai fazer a conta, você acabaria pagando quase que o dobro do valor do carro, entendeu? Ao invés de pagar à vista. Sem contar que eles vendem essa ideia pensando, porque daí você deixa o seu dinheiro rendendo, né? Enquanto você paga menos por mês. Só que vale lembrar que, gente, pelo menos aqui no Canadá, né, nas contas comuns e tal, o seu dinheiro rende nada por mês. Rende assim, tipo 0,5 por mês. 1% ao mês, no máximo, no máximo. Sendo que você tá pagando 6, 7% de juros, entendeu? Então, assim, realmente não fecha essa conta e a gente é muito desse pensamento, como eu já falei, de não criar dívidas e tal, né? Se a gente tem o dinheiro, a gente prefere pagar de uma vez e pronto, o carro é nosso, a gente não tem o que se preocupar, tá pago. Então, assim, claro, pessoas pensam diferentes, né? Não tem certo e errado. Só tô falando pra vocês ficarem ligados nesses detalhezinhos que às vezes parecem, né, muito melhor do que na verdade são. E eu tô super feliz com a nossa escolha. A gente amou o carro, é ótimo, dirige muito bem, é super confortável, super espaçoso. Então, assim, tô muito, muito, muito feliz. Mas foi caro, né, gente? Porque assim. Quer dizer, aquela coisa, né? Assim, bem mais barato do que comprar carro no Brasil, com certeza. Mas também, assim, bem mais caro do que a nossa primeira experiência comprando aqui. Mas também fico muito feliz de saber que, assim, em 1 ano de Canadá, sendo que a gente ainda, né, nem tá em empregos muito bons, ganhando super bem, não, a gente tá super começando a nossa vida aqui. Em 1 ano de Canadá, a gente conseguiu guardar esse dinheiro. Então, assim, esse dinheiro estava parado na nossa conta, rendendo, e a gente conseguiu pagar tudo isso aqui que eu vou falar agora, só com esse dinheiro que a gente guardou em 1 ano de Canadá. Então, assim, fico muito feliz, sabe, de saber que em 1 ano a gente conseguiu guardar essa grana e fazer uma compra tão grande, uma compra tão legal e que a gente tá tão feliz. Então é aquela coisa, né? Eu odeio gastar dinheiro, então assim, doeu, não vou dizer que não doeu, doeu muito esse dia. Sair tudo isso da nossa continha, entendeu? Tudo que a gente guardou bonitinho por tanto tempo. Mas também, assim, uma sensação incrível, sabe? De uma conquista muito boa. E com certeza uma conquista que a gente não esperava, né? Que em 1 ano de Canadá a gente ia conseguir fazer esse investimento aí, né, num carro bom, sem ter que criar nenhuma dívida, né, pagando tudo ali à vista e podendo dormir tranquilinho. Então, enfim, ficamos assim, assustadinhos em gastar todo esse dinheiro, mas muito felizes também. E é isso, vamos aos preços. Tô com a minha cola aqui. O carro em si, que é um Ford Focus 2014 automático, estava $7.900, mas a gente conseguiu um desconto, então eles fizeram por $7.700 o carro. Aí já começa, né? Você pensa, tá bom, né? Vai ter uma taxa e tal, vai dar o quê? 8 mil. Calma. Não se precipite. Garantia do carro de 1 ano. A gente pegou, assim, a garantia mais básica que tinha, até porque a gente nem ia pegar a garantia, mas, né, eles ficam falando, daí o trauma do carro ter quebrado, a gente falou, tá, vamos pegar. A gente pegou a mais básica que tinha, cobre aí, né, motor, transmissão e tal, que são as coisas principais muito caras, né, de ruim que pode acontecer. Então, a gente pegou uma garantia de 1 ano, que foi $809, e você tem que pagar ela na lata também, então assim, não foi dividida por meses, né, a gente pagou e já vale aí para 1 ano inteiro. E essa questão da garantia, gente, fiquem muito
muito ligados, porque assim, o trabalho desses vendedores, Matheus já trabalhou na London Drugs, ele sabe, o trabalho desses vendedores é te enfiar essas garantias extras, tá? Então assim, é assim que eles ganham dinheiro, eles ganham comissão por te vender as garantias. Então assim, é importante a garantia? Sim, a gente tá mais, né, feliz de ter fechado uma garantia, mas chorem e prestem atenção na garantia, porque assim, a primeira que ela colocou era quase $2.000, tipo assim, não, porque é ótimo, e daí vai te segurar isso, e a gente falou, moça, tipo, a gente não tem esse dinheiro, isso não vai acontecer. Tipo, não, a gente não quer, então. E daí assim, não, mas então tem essa opção, 1.400 e pouco, e não sei o que. A gente falou, não, moça, você não tá entendendo, tipo, a gente não vai gastar mais do que $1.000 com uma garantia. Daí assim, depois de chorar uns minutos ali, né, tentando convencer a mulher, ela assim, tá, então não, também tem essa opção aqui. E daí a gente conseguiu essa opção, que é $809, e que cobria tudo que a gente queria que fosse coberto. Então assim, chorem, prestem atenção, tá? Porque senão sempre a primeira opção que eles vão te dar é a opção mais cara que tem, porque é bom pra eles, né? Eles ganham comissão. Assim como também a questão do seguro do carro, tá? Que não tá incluso aqui nesse preço, porque é com a CIBC, né? E é obrigatório, já falei nisso num outro vídeo aqui no canal. Mas também, assim que você vai assinar, a primeira opção que eles te dão de seguro do carro é caríssima. E daí você também tem que chorar e falar, não, peraí, o que é isso? Tipo, não vou pagar tudo isso. Qual é a outra opção? E daí eles te dão as opções mais baratas, que ainda são caras, mas são bem mais baratas. Então, assim, sempre chora, conversa, pede pra explicar exatamente detalhado o que é isso que você tá pagando, porque normalmente tem uma opção bem mais barata. Taxa de documentação, que é ridículo, mas assim, é literalmente só uma taxa pra eles, tipo, assinarem lá o papel e passar o documento pro seu nome, essa é a pior de todas, e é meio que padrão, assim, nessas lojas concessionárias, costuma ser esse o preço, que é $499. Tá? $500 de taxa de documentação. Bom, então, preço do carro com desconto, 7.700. Preço da garantia, 809. Preço da taxa de documentação, 499. Tudo isso somado deu $9.008 e esse foi tipo o valor final da nossa compra na loja. Mas daí é em cima deste valor que entram os impostos. Então entrou mais $450,40 de GST e depois mais $573,93 de PST, que é o segundo imposto. Então, assim, deu mais de $1.000 só de imposto, tá? E daí o total, né, preço do carro, documentação, garantia e taxas, deu $10.032,33. E foi isto que a gente pagou no nosso carrinho. Num dia só, assim, plau. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei passar em detalhes aí, né? Tudo que a gente prestou atenção para comprar esse carro. Todos os valores que a gente gastou. Deixei aí a indicação, né, das lojas e desses vendedores em North Vancouver. Procurem eles, né, que é o Thiago na Hyundai e o Leonardo na Kia. Então eu super indico, eles foram muito legais mesmo. E é isso, se ficarem dúvidas ou coisinhas específicas que vocês não entenderam, deixa aqui nos comentários que depois eu respondo. E se você nunca leu aqui as descrições dos vídeos, te convido a dar uma olhada. Tem vários links muito legais de produtinhos que a gente gosta da Amazon. E se vocês gostarem de alguma coisa e comprarem esses produtos pelos nossos links, a gente ganha uma comissãozinha, então é um jeito também de vocês ajudarem o canal. Dá uma olhada aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem sempre vídeo, né, falando sobre a vida aqui em Vancouver, sobre o processo de imigração e tal. Deixa um like, que também sempre ajuda, me segue lá no Instagram, e é isso, até o próximo vídeo.